Por que a sua finalização não ficou boa? Mesmo depois que você fez a sua melhor técnica de finalização, usou o seu melhor produto. Eu quero que você entenda definitivamente o porquê e, entendendo isso, como vai mudar os seus atendimentos com cabelos naturais. Se inscreve no canal, ative as notificações para você receber mais conteúdos para te ajudar a faturar ainda mais com cabelos naturais. Sabe aquele cabelo? Você já deve ter ouvido falar em cabelo com scab hair? Aquele cabelo que ele não define, ele fica estufado. Algumas profissionais dizem como cabelo tipo nuvem. Ele fica estufado, você usa muito produto, faz uma técnica de finalização e essa finalização ela não dura. Quando a cliente chega em casa já começa a desfazer no dia seguinte da mesma coisa. Por que isso acontece? Isso não é por causa do produto, muito menos porque você não tem talento. Isso acontece porque esse fio de cabelo, ele está desorganizado. Muitas vezes, essas partes, que tem esse aspecto do scab hair, eu vou chamar aqui de scab hair, ela às vezes acontece de forma localizada, que é onde o cabelo, geralmente é onde o cabelo mais sofre atrito e sofre interações com o meio externo ou com produtos, rotinas. Muitas vezes acontece na parte da frente, muitas vezes aqui na orelha, nessa parte aqui acima da orelha ou na nuca, e o mais comum é aqui no topo da cabeça. Então, por que isso acontece? Porque esse fio, ele está com a sua estrutura interna, a sua base estrutural, está desorganizada quimicamente. E o porquê que isso acontece? Isso acontece por causa de vários fatores, como eu já citei. Fatores externos, sol, vento, atrito. Esse atrito pode vir com fronha, com excesso de manipulação, fonte térmica, a forma com que prende o cabelo, ou através de produtos, ou da água, água muito alcalina, água salgada, produtos. Aqui eu não vou falar sobre produtos ruins ou produtos bons, tá? Isso é assunto para um outro vídeo, mas a forma de uso de certos tipos de produtos, a rotina, se a rotina ela é inadequada, e substâncias químicas, produtos químicos em que o fio ele interage ou ele tem mesmo a sua estrutura química modificada, em que acontece essa desorganização estrutural. Qual que é a estrutura básica do fio? A gente tem basicamente 3 partes no fio de cabelo que são muito importantes. O córtex, que é a parte que define a flexibilidade, a estrutura principal, o que mais ocupa massa no fio de cabelo é o córtex. Ele vai definir a flexibilidade, elasticidade, a definição. Ali existem ligações químicas importantes para manter esse fio elástico, o formato do fio mais definido. Temos a cutícula, que é a mais conhecida, que é a parte mais externa do fio, que define ali o sensorial. Ela funciona como uma válvula de entrada e saída de ativos, de água. E temos uma parte intermediária, que é muito importante, que é o CMC, que é o cimento intercelular. É composto por um tipo de gordura específico do cabelo, tá? Ele é natural,
quando você perde esse CMC, você não consegue repor com óleos, e o CMC vai determinar a velocidade com que esses ativos entram no fio. Quando essas três partes importantes, essa base estrutural, ela está desorganizada, como é que você sente o fio? Ele não mantém a forma, você tem um frizz excessivo, esse cabelo ele vai reagir com os meios muito mais facilmente. Você tem um aspecto áspero, o fio mais opaco. E por mais que você use os seus melhores produtos, se você não consegue identificar a desordem, aonde está acontecendo se você não consegue fazer a leitura do fio, ou seja, identificar qual dessas três partes está mais desorganizadas, você fica num ciclo de tentativa e erro, buscando o melhor produto, usando grandes quantidades para conseguir ter um acabamento, ter uma finalização mais definida, ter uma finalização que dure um pouco mais de tempo. E quando você faz isso, você não está resolvendo essa desordem, essa desorganização estrutural. Você está, na verdade, melhorando esteticamente e externamente o aspecto desse fio através de uma maquiagem. E isso tem um efeito temporário. E esse efeito temporário acaba fazendo com que muitas pessoas que têm os cabelos naturais e profissionais acreditando que é um cabelo difícil e que precisa de interferência química. É onde muitas profissionais recorrem às químicas como botox, selagem, que são as químicas ácidas que de fato mudam esse aspecto de uma forma mais duradoura, porém você não deixa de ser uma maquiagem, né? Só é uma maquiagem que dura mais tempo, mas você interferiu somente nessa parte externa, nessa parte sensorial. E é possível. O que muda quando você passa a organizar a estrutura do fio? Você consegue ter um cabelo natural mais definido, macio, com o brilho do cabelo natural e com certeza, né, consequentemente, com uma rotina mais prática. A finalização, ela passa a ser uma consequência. A finalização, ela vai ser uma consequência, porque um cabelo que está organizado, né, está com a sua estrutura organizada, ele define por si só. E se você deseja aprender a organizar a estrutura do fio, tornando o atendimento com cabelos naturais no seu salão um serviço lucrativo com faturamento previsível, eu tenho a minha formação Método Poder Naturalista, que é um método que eu desenvolvi ao longo desses 9 anos, que me fez ter resultados duradouros, entregar resultados incríveis para as minhas clientes cacheadas, crespas, onduladas, e que permitiu que eu conseguisse aumentar o meu faturamento atendendo somente reorganização de estrutura no meu salão. E isso com certeza vai te levar para um outro nível de atendimento. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida relacionada à organização estrutural, deixe aqui nos comentários.